Poucos temas geram tanto debate dentro das igrejas quanto a questão do dízimo. Durante séculos, cristãos têm discutido se a prática de devolver a 10ª parte dos ganhos é uma obrigação para os dias atuais ou se foi apenas uma orientação específica do Antigo Testamento. Há quem defenda que o dízimo permanece como lei para todo cristão. E há quem acredite que, em Cristo, fomos chamados a viver uma nova realidade de generosidade que não pode ser reduzida a números. Para compreendermos essa questão, é preciso voltar às Escrituras e analisar com cuidado tanto a origem do dízimo quanto os princípios que o Novo Testamento apresenta sobre dar e contribuir. No Antigo Testamento, o dízimo era uma parte essencial da vida do povo de Israel. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. A lei mosaica estabelecia que os israelitas deveriam entregar 10% de suas colheitas, rebanhos e rendimentos para o sustento dos levitas que não possuíam herança de terra e também para o cuidado com os pobres estrangeiros órfãos e viúvas. Em Levítico, Deuteronômio e Números, encontramos instruções detalhadas sobre essa prática, que fazia parte do pacto entre Deus e Israel. O dízimo tinha, portanto, um caráter tanto religioso quanto social. Ele mantinha o culto a Deus funcionando e, ao mesmo tempo, assegurava a justiça social dentro do povo. No entanto, quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que o contexto muda. Jesus Cristo cumpre a lei e inaugura uma nova aliança, baseada não mais em mandamentos escritos em tábuas de pedra, mas em princípios espirituais gravados no coração. Isso não significa que o dízimo seja descartado como algo sem valor, mas sim que a perspectiva se amplia. A ênfase deixa de estar em uma porcentagem fixa e passa a estar no coração do adorador. Cristo falou sobre o dízimo em Mateus 23:23, repreendendo os fariseus por se orgulharem de entregar fielmente a 10ª parte de tudo, mas negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, a prática sem o coração correto não tem valor diante de Deus. A partir daí, o Novo Testamento começa a destacar um novo padrão de contribuição, a generosidade voluntária, proporcional e alegre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, não impõe uma porcentagem obrigatória, mas exorta cada um a contribuir segundo tiver proposto em seu coração, não por obrigação, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com prazer. Esse ensino aponta para uma mudança fundamental. O foco não está mais em cumprir uma regra, mas em expressar amor e gratidão a Deus através da oferta. Ainda assim, é importante notar que a generosidade cristã nunca é sinônimo de negligência ou avareza. O fato de o Novo Testamento não estabelecer o dízimo como lei não significa que o cristão está livre para não contribuir. Pelo contrário, somos chamados a ser ainda mais generosos, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para o avanço do seu reino. A prática de dar não é apenas um dever, mas um privilégio de quem entende que foi alcançado pela graça. Diante disso, a pergunta permanece: o dízimo é obrigatório no Novo Testamento? A resposta não é tão simples, porque envolve compreender a transição entre a antiga aliança e a nova, além de distinguir entre mandamento legalista e princípio espiritual. O que fica claro, porém, é que a vida cristã deve ser marcada pela generosidade abundante, seja através do dízimo, seja através de ofertas que ultrapassem a 10ª parte. Assim, antes de decidir se o dízimo ainda é um mandamento obrigatório, precisamos entender o coração de Deus por trás dessa prática, sustentar a obra, cuidar dos necessitados e ensinar o povo a depender dele em tudo. Essa compreensão será essencial para avançarmos nas próximas reflexões. Quando analisamos a prática do dízimo à luz do Novo Testamento, percebemos que não há uma ordem explícita exigindo que os cristãos continuem a entregar exatamente 10% de sua renda.
Diferente da lei mosaica, que estabelecia normas detalhadas sobre colheitas, rebanhos e ofertas, os escritos apostólicos trazem uma abordagem mais ampla e espiritual. Essa mudança ocorre porque, em Cristo, a ênfase deixa de estar em rituais fixos e passa a estar na disposição do coração. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala muito sobre a importância da contribuição, mas sempre relaciona esse ato à graça, ao amor e ao compromisso com a obra de Deus, e nunca à imposição de uma porcentagem específica. Um dos textos mais esclarecedores é 2 Coríntios 9, 6, 7, onde Paulo diz: "E digo isto, o que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." Aqui não há menção a um valor fixo, mas sim ao princípio da voluntariedade. A contribuição deve nascer da convicção interior e da gratidão ao Senhor, e não de uma obrigação imposta por lei. Outro ponto relevante é que a igreja primitiva, conforme descrita em Atos dos Apóstolos, não seguia um modelo rígido de dízimo. Pelo contrário, muitos irmãos vendiam seus bens e propriedades e repartiam entre os necessitados. O padrão não era quanto dar, mas como dar, com amor, desprendimento e solidariedade. Essa postura demonstrava que o Evangelho havia transformado radicalmente a visão que eles tinham sobre posses materiais. Eles entenderam que tudo o que possuíam pertencia, em última instância, ao Senhor, e por isso não hesitavam em compartilhar. Entretanto, isso não significa que o dízimo deixou de ter valor ou que pode ser descartado como algo irrelevante. Para muitos cristãos, entregar o dízimo continua sendo uma maneira prática e organizada de honrar a Deus com os bens materiais. Além disso, o dízimo serve como disciplina espiritual, ajudando o crente a reconhecer que nada lhe pertence de fato e que deve colocar o reino em primeiro lugar. O próprio Jesus afirmou em Mateus 6:21, "Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Ao separar parte de nossa renda para a obra, estamos treinando nosso coração a depender de Deus e não do dinheiro. É importante, no entanto, não transformar o dízimo em moeda de troca ou em ferramenta de manipulação. Infelizmente, em alguns contextos religiosos, a prática foi deturpada, sendo usada como um meio de constranger os fiéis ou até de prometer bênçãos automáticas em troca de valores. Essa distorção é perigosa porque fere a essência do Evangelho, que nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não podem ser compradas. A contribuição deve ser um ato de amor e fé, jamais de barganha. O Novo Testamento, portanto, não apresenta o dízimo como obrigação, mas como uma prática que pode ser útil e edificante quando realizada com o coração correto. O que é exigido de todo cristão é a generosidade, o desprendimento e a fidelidade em sustentar a obra e ajudar os necessitados. O foco está menos em uma porcentagem exata e mais em uma vida marcada pela entrega. Em resumo, o que o Novo Testamento nos ensina é que dar é uma expressão de adoração. Não somos obrigados a cumprir um mandamento legalista, mas somos chamados a viver de forma ainda mais generosa do que Israel viveu. A graça não diminui o padrão, ela eleva. Se antes o povo entregava 10% por lei, hoje somos convidados a ofertar com liberdade, podendo ser mais ou até menos, desde que seja feito com sinceridade e amor. Ao refletirmos mais profundamente sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, precisamos considerar também o perigo espiritual que envolve o apego ao dinheiro. Jesus foi claro ao afirmar em Mateus 6:24, "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Aqui,
Cristo nos alerta sobre a tentação de transformar as riquezas em um ídolo, competindo com a devoção que devemos somente a Deus. Nesse contexto, o ato de dar, seja por meio do dízimo ou de ofertas voluntárias, é um antídoto contra a avareza. Ao abrirmos mão de parte de nossos recursos, estamos exercitando a confiança de que Deus é nosso provedor e não o dinheiro. Paulo também aborda esse perigo em 1 Timóteo 6,10, quando escreve: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Note que ele não diz que o dinheiro em si é o problema, mas sim o amor a ele. Esse apego excessivo pode levar à corrupção do coração, à injustiça social e até mesmo à perda da fé. Portanto, a prática da contribuição, mesmo que não seja imposta de forma legalista, é uma ferramenta poderosa para manter o cristão liberto da escravidão às riquezas. Outro aspecto importante é a função comunitária da contribuição. No Novo Testamento, vemos repetidamente os apóstolos organizando coletas para ajudar igrejas mais pobres ou irmãos em necessidade. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo dedica longos trechos para instruir a igreja sobre como contribuir para socorrer os santos em Jerusalém. Ele não estabelece uma porcentagem obrigatória, mas insiste em princípios como proporcionalidade, conforme a prosperidade de cada um, voluntariedade e generosidade. Isso mostra que a contribuição não é apenas um ato individual de devoção, mas também um gesto coletivo de cuidado e unidade do corpo de Cristo. Quando pensamos na aplicação prática para os dias atuais, percebemos que muitas igrejas mantêm a prática do dízimo como forma de sustentar a obra local, pagar despesas, apoiar missionários, investir em evangelismo e ajudar necessitados. Embora o Novo Testamento não imponha essa obrigação, não podemos ignorar que a obra de Deus continua necessitando de recursos materiais. A questão não é se devemos contribuir, mas como devemos fazer isso. O dízimo pode ser um bom ponto de partida, um parâmetro útil para disciplinar a vida financeira do crente, desde que seja entendido como um princípio de gratidão e não como um fardo legalista. É preciso também combater dois extremos. O primeiro é o da negligência, quando cristãos usam o argumento de que o dízimo não é obrigatório para se eximirem de qualquer compromisso financeiro com a obra. Esse pensamento ignora a clara orientação bíblica de sustentar o ministério e ajudar os necessitados. O segundo extremo é o da manipulação, quando líderes utilizam a doutrina do dízimo para pressionar ou até mesmo explorar os fiéis. Ambos os extremos distorcem o propósito de Deus e desviam o foco da verdadeira essência da contribuição. Assim, a pergunta, o dízimo é obrigatório no Novo Testamento, talvez não deva ser respondida com um simples sim ou não. O que o Evangelho nos mostra é que o foco não está em uma porcentagem fixa, mas em um coração generoso e fiel. O que Deus busca não é apenas o dinheiro de seus filhos, mas a entrega completa de suas vidas, incluindo seus recursos, tempo e talentos. O dízimo pode ser um instrumento útil nesse processo, mas o essencial é que a motivação esteja enraizada no amor e na fé. Dessa forma, a contribuição cristã não deve ser encarada como peso, mas como privilégio. É uma oportunidade de participar ativamente da expansão do reino, de abençoar vidas e de glorificar a Deus com aquilo que Ele mesmo nos confiou. Mais do que discutir porcentagens, o verdadeiro desafio é cultivar um coração disposto a dar, sabendo que nada nos falta quando nossa confiança está no Senhor. Ao longo desta reflexão, vimos que a prática do dízimo no Novo Testamento não aparece como uma imposição legalista, mas como um princípio que pode ser aplicado de maneira saudável e voluntária. O foco da nova aliança em Cristo não está em porcentagens fixas,
mas em corações rendidos, generosos e comprometidos com a obra de Deus. Dar não é apenas uma questão financeira, mas espiritual. É adoração, é confiança, é reconhecimento de que tudo o que temos vem do Senhor. É importante destacar que, mais do que discutir se o dízimo é obrigatório ou não, a pergunta que cada cristão precisa fazer é: como estou honrando a Deus com os meus recursos? A resposta a essa pergunta revelará onde está de fato o nosso coração. Se servimos ao dinheiro, teremos dificuldade em abrir mão de qualquer valor. Mas se servimos ao Senhor, encontraremos alegria em contribuir, seja com o dízimo, com ofertas voluntárias, ou até além disso, conforme a prosperidade e a direção que Deus nos concede. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo percentual exato da contribuição, mas pela disposição de viver em generosidade. O Novo Testamento nos desafia a ir além da lei e viver no espírito da graça, onde a generosidade não é um dever frio, mas uma marca de quem foi transformado pelo Evangelho. O cristão não dá para barganhar bênçãos, mas porque já foi abençoado em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Também aprendemos que a contribuição tem uma função coletiva. Ela sustenta a igreja local, ajuda missionários, apoia projetos sociais e supre os irmãos necessitados. Quando deixamos de contribuir, deixamos de participar de algo maior do que nós mesmos, a expansão do reino de Deus na terra. Por isso, dar não é apenas um ato individual, mas também comunitário, uma forma de fortalecer a unidade do corpo de Cristo e demonstrar o amor que nos foi ensinado. Diante disso, não devemos enxergar o dízimo como uma obrigação pesada, nem como uma tradição ultrapassada, mas como uma oportunidade de disciplina espiritual e de gratidão. Alguns o praticam de forma fiel, como um parâmetro. Outros preferem contribuir de maneira livre e espontânea. Mas em ambos os casos, o que Deus espera é sinceridade e alegria. Como Paulo disse, Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, o desafio que fica para nós é: estamos dispostos a colocar Deus em primeiro lugar também em nossa vida financeira? Estamos usando nossos recursos para glorificá-lo e abençoar outras pessoas? Que possamos aprender a enxergar o dízimo e as ofertas não como fardos, mas como privilégios, como oportunidades de servir ao Senhor de todo o coração. Se esta mensagem trouxe clareza e edificação para a sua vida, eu quero te convidar a deixar o seu like, compartilhar este vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua fé. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e também suas finanças, para que você viva sempre debaixo da graça e da generosidade de Deus.